Uma resposta que, aliás, o mundo quer saber: por que sumir com aquele corpo pelo qual os Estados Unidos procurou e perseguiu durante quase 10 anos? É uma pergunta de difícil resposta. Quem sabe, com o passar do tempo, teremos essa resposta. O que falta dizer e não foi dito ainda, senhor Flávio Tavares? Não, falta dizer muita coisa por um lado e pouca por outro. Mas eu acho que a grande pergunta é o seguinte: o que será feito do terrorismo? Agora, essa pergunta engloba uma outra conclusão, ou leva em si mesmo uma conclusão. O terrorismo do chamado árabe, que não é árabe, é terrorismo da Al-Qaeda, o que não é da Al-Qaeda, é um terrorismo anárquico, sem perspectiva de poder. É inclusive um terrorismo demencial, é demente. Xiitas contra sunitas, põe-se uma bomba numa mesquita, já hoje houve numa mesquita. O que tem a ver as mesquitas com a morte do Bin Laden? Né? Bom, então, o terrorismo anárquico, criado pelo fatalismo do fundamentalismo. Eu tenho que matar porque tenho que matar, embora os muçulmanos religiosamente não matem. Né? Bom, mas agora o outro terrorismo é um terrorismo, o terrorismo de Estado, que os Estados Unidos, através da CIA, espalharam, ainda que o nosso professor ainda não concorde. Tá? É um terrorismo com objetivos, como foi o da invasão no Afeganistão, como está sendo agora o da ocupação e invasão da Líbia. A Líbia está sendo invadida pelos árabes. O Muammar Gaddafi, eu não gosto do Muammar, eu pessoalmente não gosto, acho que ele é um demagogo, já escrevi sobre isso. Ele é um demagogo, mas é um ditador. Agora que a França assuma agora o papel dos Estados Unidos e bombardeie, que a Itália se some, que a Inglaterra se some, que Obama venha decretar a intervenção militar aérea contra a Líbia no Brasil, no Palácio Planalto, ao lado do gabinete da presidente Dilma, isso é assintoso para nós. Bom, então, esse terrorismo de Estado, ele tem um objetivo, que é a ocupação não militar. Hoje não há mais ocupação militar, que é a ocupação econômico-financeira. Petróleo do Iraque, o petróleo do Afeganistão, o petróleo da Líbia e, talvez, num futuro, o petróleo do nosso pré-sal. Por isso que eu acho que nós temos que atentar para o terrorismo que nos pode ameaçar. O terrorismo de Estado da grande potência, do grande vilão, ou do grande Satã, como diziam os iranianos, né? Que é meio anedótico até se chamar o grande Satã nos Estados Unidos, mas eu acho que esse é o terrorismo que nos deve amedrontar. O terrorismo em nome das liberdades, sempre os Estados Unidos atuam... Está dizendo que então o nosso pré-sal poderá ser motivo de preocupação durante o eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos, onde vem petróleo, eles estão ali. Eles, como os franceses têm paixão pelos perfumes, o perfume dos Estados Unidos é outro, muito mais poderoso e que cheira muito mais, petróleo. Professor Marcelo Suano. Inicialmente, eu não defendi a CIA, apenas disse que a CIA é uma dentre várias agências que existem no mundo. E como os Estados Unidos são uma superpotência, ela acaba se expressando mais e se apresentando mais. É apenas esse comentário. Mas para chegar a um ponto que talvez seja interessante, eu acho que sim, há uma sequência da doutrina Bush para a doutrina Obama. Vamos colocar entre aspas a doutrina Obama, que não está expressado o que isso é. Mas não porque o Obama mudou o discurso, por causa do constrangimento do sistema internacional. Ele vem com o discurso e encontra uma outra realidade. Quando ele encontra essa outra realidade, ele diz: o que eu faço para me adequar a isso que eu não previa? Porque, convenhamos, o Obama, ele surgiu no cenário histórico do nada. Ele foi uma surpresa no processo. Sem experiência política, e surgiu, com sorte, um homem muito elegante, mas que com pouca experiência e com muito discurso de fé e esperança. No entanto, a realidade é outra. O que a gente identifica é que, nesse momento, a comunidade internacional começou a se expressar e começou a determinar parâmetros de ação. Os Estados Unidos, na condição que se encontra neste momento, ele está sendo obrigado, ou está se vendo diante da exigência de negociar.
ao ponto de, a cada momento, ele está decidindo formas de envolvimento da comunidade internacional na sua tomada de decisão. Isso é o espetacular do processo histórico. Isso é a novidade. Esse é o corte que está trazendo para todos nós. As grandes potências estão percebendo que elas têm que negociar e não podem mais tomar decisões unilaterais. Ah, mas ele foi no Paquistão e matou o Osama Bin Laden. O Paquistão já era aliado na perseguição ao Osama Bin Laden, como era aliado no combate ao Afeganistão. Mas você era aliado? Como é que se explica essa academia militar paquistanesa, 700 metros da casa do Obama? Exato, aí fica uma questão... Aí fica do Osama. Do Osama. Mas aí, são nomes parecidos. É aquela questão... Pertinho ali, gente. Dá a impressão que ele era protegido. Eu vou te contar uma coisa que é mais surpreendente ainda. Houve o problema das enchentes no Paquistão. Isso foi em outubro ou setembro de 2010. E a ONU ia mandar alguns bilhões de dólares. O Talibã queria investir 20 milhões de dólares no Paquistão para auxiliar a população, para ver como o problema é mais complexo do que se imagina. Às vezes as tomadas de decisões elas surgem em função das circunstâncias. Para o Obama foi espetacular o que aconteceu. Não que vá garantir as eleições dele, mas ele vive um momento de resolver os problemas de política interna, economia americana e pensar uma eleição. Ele já jogou a campanha eleitoral dele tem um mês. E ele precisa de saltos. Isso é o que ainda se identifica. Muito bem. Vamos a Fátima Ali, muçulmana, e que lembrava bem há pouco o Flávio Tavares, a gente deve destacar, é uma pessoa extremamente comunitária, humanitária. Ela como enfermeira profissional que ela já esteve por 2 meses no Haiti, logo depois do terremoto, prestando serviço, e agora quando dos deslizamentos no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, também foi lá participar do socorro. E, seguidamente, vem aqui tanto ela como seu pai, o Ahmad Ali. Conclusões? Bom, talvez partindo dessa lógica, né, nós podemos pensar, eu não posso ser diferente nas minhas ações daquilo que eu penso, daquilo que eu prego. E talvez o que a gente esteja vivendo neste momento, né, já que falamos tanto nos Estados Unidos e na sua política, seja justamente isso, né? A fala é de direitos humanos, né, mas as minhas ações nem sempre estão imbuídas deste espírito, né? Porque os objetivos os quais querem ser alcançados talvez não permitam que eu faça dessa forma, né? Bom, o terrorismo de Estado, nós palestinos somos vítimas dele historicamente, né, desse terror de Estado, e essa é uma outra questão muito ampla. Já discutimos aqui muitas vezes. Já discutimos isso muitas vezes aqui, né, e o Osama Bin Laden, eu já disse no início do programa, não nos representa, a rede Al-Qaeda também não representa. Né, não representa os palestinos e não representa a luta de liberdade dos povos palestinos. Né, essas manifestações, esses movimentos que ocorrem hoje no mundo árabe são do povo árabe. Né, e o Osama Bin Laden representou em muitos momentos a divisão do movimento árabe. Né, por trazer uma questão, um cunho religioso muito forte a alguns movimentos que representou, sim, uma divisão deste movimento. Com relação a ter morrido, ter sido respeitado o ritual islâmico ou não, que é a grande pergunta, já coloquei no início. Acredita que ele morreu nas circunstâncias descritas hoje? Olha, eu acredito que ele morreu porque eu não acredito que o Barack Obama, ficou meio estranho, acredito que ele morreu porque eu não acredito que o Barack Obama exporia a sua figura, como tu bem colocaste, é uma mentira deste tamanho, né? Se foi dessa forma ou não, não sei. Agora, assim, ele ter sido jogado ao mar em respeito aos rituais islâmicos não é verdadeiro, porque não foram respeitados os rituais islâmicos. O muçulmano não é para ser jogado ao mar. E, na verdade, ele deveria ter sido julgado. Está no Alcorão que tem que ser enterrado. Ele tem que ser enterrado. Né? E, na verdade, se nós falamos de um país que defende os direitos humanos e invade em nome dos direitos humanos, ele deveria ter ido para um julgamento. E esse enredo todo, enquanto tu anunciava a abertura desse último bloco, né,
eu me lembrei muito de romance policial, assim, parece mais um romance policial da Agatha Christie, morreu, não morreu, em que circunstância, do que algo assim real, né? Agora, eu não acredito que uma figura do porte, né, de Obama se colocaria em risco. Pois não. E é quase Mezzanotte mesmo. Bem, concluindo, né, infelizmente não temos apesar da boa notícia, as festas visualizadas o dia inteiro, desde ontem, infelizmente o cenário internacional não parece promissor na questão do terrorismo. Também temos problemas sérios, que é uma tendência mundial de desconstitucionalização hoje do cenário internacional. Então, instituições como ONU, outras, vêm tendo seus poderes, as suas funções transpostas para outras instituições apenas de negociações, como o G20, etc. Então, existe cada vez mais uma tendência a colocar a política em primeiro lugar e fugir das questões jurídicas ou dar um peso menor às questões jurídicas, né? O que deveria ser o contrário. Se a gente tivesse instituições internacionais mais fortes, né? O direito internacional mais forte, seria mais difícil para as potências agir nesses limites, nessas fronteiras, né? Então, infelizmente, o que a gente tem visualizado é o enfraquecimento tanto da aplicação do direito internacional como das instituições internacionais, que seriam as instituições competentes para lidar com essas questões, como vários órgãos da ONU que agem na questão do terrorismo, etc. Então, as notícias não são boas, tanto na perspectiva do terrorismo, a mantença da Al-Qaeda, como na questão dessa transformação do discurso Obama e nessa possibilidade que a gente vê agora a Síria, né, do mundo árabe está sofrendo maiores intervenções em nome da proteção de civis. Então, o cenário não é positivo. Muito obrigado, senhores. Flávio Tavares, de vez em quando aparecer por Porto Alegre, nos avise para voltar aqui ao programa. Aqui temos estarei. muitos assuntos para discutir. Vamos. Fátima Ali, obrigado. Professor Marcelo Suano, professora Gabriela Mezzanotte. O programa será reprisado nesta terça-feira, às 8h50 da manhã. E amanhã, 10 da noite, tem mais. Boa noite.